nossos analistas residentes, os doutores Bali Chionga e Albino Paquice. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco mais uma vez. Boa noite. Vamos olhar então para as matérias propostas para a revista Zimba esta noite. O secretariado do Birro Político do MPLA recomendou o seu grupo parlamentar para a criação de mais uma província resultante da divisão de Luanda, no âmbito da discussão da divisão político-administrativa do país. A recomendação foi tornada pública no final da 10ª reunião extraordinária do Birro Político, que decorreu sob a liderança do presidente João Lourenço. Esta é a primeira matéria para analisarmos. Doutor Bali Chionga, mais uma vez, boa noite. Como é que recebeu esta informação? Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, os telespectadores. Leda, eu recebi essa notícia com muito agrado, entusiasmo sobretudo. Primeiro porque eu entendo que essa notícia tem também a ver com uma decisão e os órgãos competentes deverão convocar um congresso extraordinário do MPLA para refletir sobre os 50 anos de independência de Angola. Leda, esta notícia, e porque foi a questão central da reunião, da 10ª reunião do secretariado do Birro Político, tem a ver muito com o que se diz hoje, mas sobretudo sobre a responsabilidade que o MPLA tem em relação ao país. Primeiro, as reações a essa notícia mostram que o MPLA continua a ser a força do povo, no sentido de que as reuniões que os órgãos do MPLA e os órgãos de decisão têm do MPLA têm uma repercussão e levantam um debate público aceso, não importa as críticas, aliás, as críticas são fundamentais. Dr. Bali, a que reações é que se está a referir? Não, se reparar, por exemplo, depois que aconteceu, aliás, nós estamos a fazer essa discussão aqui porque é de facto um assunto de interesse, mas estou a falar em relação às rádios, em relação aos jornais e até em relação às redes sociais que tive algum prazer de visitar. A questão é muito simples, é que o MPLA é que governa o país desde 75 e há uma necessidade de fazer um balanço. E esse balanço é tão fundamental, não só olhar para aquelas coisas que foram de facto feitas, nós temos a questão da conquista da paz, o processo de reconciliação nacional, nós temos a questão da formação de quadros, nós temos a questão do melhoramento e da construção de infraestruturas, por exemplo, universidades e por aí afora, e portanto temos feito, mas não temos só isso, nós temos também uma situação económica periclitante, nós temos jovens desempregados, nós temos vozes dos jovens que constituem a maior parte da população atualmente. A população de Angola é 60% até 30 anos. Então nós estamos a falar destes jovens que reclamam por mais espaço, por mais realização dos seus anseios. A divisão de Luanda vai ajudar na realização destas expectativas, sobretudo da juventude? Leda, vou voltar para essa questão de Luanda, mas para mim é tão importante esse congresso extraordinário exatamente porque a fluidez das mudanças sociais levam a que órgãos de decisão como o do MPLA não levem tanto tempo para o reunir e fazerem balanços. Depois vamos para a questão de Luanda, onde, Leda, até por uma questão de coerência, sanidade mental e evitar o Tribunal das Almas, não posso entrar em contradição. Aliás, não sei se o Paquice entrará, porque discutimos aqui várias vezes que Luanda é tão grande, nós estamos agora a falar possivelmente de mais de 12 milhões de habitantes, também não quero crer que continuemos a pensar que Luanda pode continuar a ser uma província. Aliás, quando elogiamos Manuel Homem como governador de Luanda, uma das questões que dissemos que é uma das suas dificuldades é a extensão e a densidade populacional. Ponto parágrafo. Para mim, Luanda pode ser dividida. Aliás, se vão ser duas, eu até queria 3. Já volto a si, doutora Bali. Doutor Albino Paquice, quero saber se recebeu com o mesmo entusiasmo esta informação referente à divisão da província de Luanda. Boa noite, Leda. Boa noite, doutor Bali. Boa noite aos telespectadores. Não recebi com o mesmo entusiasmo. Né? Se a gente quiser ser sério nesta análise, nós não podemos dizer que o problema de Luanda passa por uma divisão em 2 províncias. Penso que não. Entendo o entusiasmo do doutor Bali, é uma figura
é, portanto, ligado ao partido do MPLA e, portanto, ele tem que enaltecer tudo aquilo que vem do seu líder e dos seus camaradas. É normal que ele faça essa análise. Eu digo que não, porque o MPLA, aliás, convoca-se esse congresso 50 anos. Eu não sei qual é o balanço que vão apresentar, porque o balanço é de pobreza extrema, é do saque do país. O país foi saqueado. O país foi saqueado por figuras ligadas ao partido MPLA e, portanto, eu espero que façam um balanço e digam, camaradas, chega de prejudicar o país porque já prejudicamos demais. Agora, eu entendo que a divisão político-administrativa de Luanda não é importante. O que é importante neste momento, se nós quisermos ser sérios, e eu acredito que existe muita gente séria, a partir do Presidente da República, João Lourenço, também Presidente do MPLA, é uma pessoa séria. Portanto, o que as pessoas precisam é as autarquias. São as autarquias que vão resolver o problema de qualquer município, de qualquer província que nós tenhamos neste país, por uma razão muito simples. Porque a partir das autarquias nós vamos poder eleger os nossos administradores, os nossos autarcas, e vamos poder cobrá-los. Acredita que este processo de divisão vai atrasar a implementação das autarquias? Poderá atrasar ou influenciar? Leda, nós vamos ser sérios. Né? Quer dizer, e estamos a falar lá para casa, vamos ser sérios. É dividir o país em 300 e tal municípios, 300 e tal municípios. Agora, afinal, não, parece que é melhor dividir Luanda. Então, o que é que a gente quer? Nós temos que ser sérios. O país tem que ser dirigido por gente séria. Eu acredito que o presidente João Lourenço é uma pessoa séria. O que se quer é que as pessoas elejam os seus administradores municipais. É o que se quer. Se agora o mote são as autarquias, tem que se fazer autarquias, não é dividir Luanda. Luanda pode se dividir por 4. Se nós continuarmos com esse tipo de governação, nós não vamos conseguir. E temos dito isso noutros meios. Porque a razão é que o MPLA quer levar esse peso todo sozinho. Divida o mal pelas aldeias. Quer dizer, qual é o... Porque a razão é que nós vamos fazer 50 anos de independência. Então, já vou te passar a palavra. E esse Congresso vai, naturalmente, analisar aqui a questão dos 50 anos de independência. É um país independente há 50 anos, com 22 anos de paz. É este país que nós temos, com 80% da juventude desempregada. É isto que o MPLA quer. Não, tem que fazer um bom balanço e dizer, meus camaradas, vamos governar melhor. E eu acredito que esse Congresso, pese embora tenha em frente a questão da análise dos 50 anos, eu penso que o Presidente... Aliás, nós conseguimos ver como é que decorreu esta reunião do Comitê Central, não é? Um marketing muito grande do Presidente da República. Eu espero que este Congresso Extraordinário seja efetivamente para unir o MPLA, que neste momento não anda muito unido, embora o MPLA não admita que exista crise, que seja para unir o MPLA, para que efetivamente o Congresso 2026, que vai preparar também o candidato para as eleições, seja um Congresso consensual. É o que nós esperamos. Agora, de resto, quer dizer, que os camaradas não venham agora com outras coisas, vamos dividir Luanda. Não, vamos fazer eleições autárquicas, é melhor. Paquis, conhece, porque a questão é muito simples, eu compreendo o Paquis. Aliás, acho que o que o Paquis também diz é que, na verdade, esse Congresso Extraordinário é importante até porque ele só não quer falar das coisas boas que aconteceram nos 50 anos, o que eu também compreendo. Mas ele quer falar das coisas más, o que significa que não foram só coisas más e, portanto, é preciso fazer o balanço e ele tem essa expectativa também, todo o povo angolano tem essa expectativa nesse balanço, daí que estamos de acordo que é fundamental. Não posso acreditar, sim, não posso... Estamos de acordo. Conhece a história da divisão administrativa dos países europeus, conhece a história, porque... Leda, a questão é, se misturarmos a discussão da divisão político-administrativa com as autarquias, certamente vamos entrar em confusão. Por quê? Porque olhar para os dois processos e pensar que um impede outro. Não. São duas realidades que se complementam, Leda. A questão da divisão político-administrativa, mesmo que se diga... Aliás, eu continuo a dizer, é fundamental para aquilo que se chama ordenação do território, aquilo que se chama redução das assimetrias. E nós vimos, nós não somos virgens. Sim. Atualmente, as assimetrias existentes nesta gestão dos 164 municípios. Quem nos garante que, tendo mais municípios, a gestão será feita? Leda, a questão é muito simples. É que quando se faz uma divisão político-administrativa e quando se faz um ordenamento do território, tem-se em conta elementos fundamentais. O problema é que nós só estamos a olhar para o número. Sabe, um dos elementos fundamentais que se tem em conta é exatamente
o número da população é fundamental. Depois, as atividades econômicas que se realizam naquele território. Nós estamos, aliás, vou lhe dizer uma experiência, que quando a Coca-Cola foi para o Bom Jesus, o Bom Jesus pertencia ao Bengo. E sabe onde é que a Coca-Cola pagava os impostos fiscais? Em Luanda. Se nós estivermos a falar que a província beneficia dos impostos, das contribuições das pessoas singulares e prudentes, deixa-me estou a partilhar um exemplo para que não deve conhecer, mas esse é um problema de quem? Exatamente. Não, por isso é que o que é que aconteceu depois? Se existem regras, as regras devem ser cumpridas. Não, Leda, deixa-me terminar. Esse exemplo é para dizer o quê? Como havia essa situação, o Bom Jesus teve que passar para Luanda, exatamente por causa dessa realidade. Ou seja, nós temos em Angola, e particularmente em Luanda, aliás, eu nem acho que o Paquis está a ser sério quando diz que deixa Luanda assim conforme está e não divide, até porque entra ele próprio em contradição. Mas essa é uma melhor governação, a questão é muito simples. Nós temos, infelizmente, o hábito de dizer assim, ok, se dividir vai resolver o problema. Claro que qual é o problema que nós estamos a falar? Não é o problema das autarquias, mas estamos a falar, por exemplo, que há competências próprias de uma província que não podem ser dadas a um município. Um país, Luanda tão grande como a nossa, claro que determinados municípios, por causa do número da população e das atividades econômicas, terão de exercer determinados atos que só podem ser feitos pela província. Ora, existindo duas províncias, outra população passa para outra província e esses atos podem ser praticados. É preciso fazer ciência, porque se discutirmos isso no senso comum, claro que não chegaremos lá. Aliás, a Europa continua a discutir o ordenamento do território até hoje. Sim, e por que nós temos medo de fazer isso? Vamos. Agora, dizer assim, aliás, em que sentido é que a divisão político-administrativa atrasa as autarquias? Em que sentido? A questão das autarquias está a ser discutida na Assembleia Nacional, não está lá. Eu não estou a ver em que sentido, porque também só relacionar, aliás, couve e repolho são vegetais, mas não são a mesma coisa. O que é que eu quero dizer para passar-lhe a palavra? As autarquias a discussão está a continuar. Mas isso não pode impedir que tenhamos de gerir bem o território. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Aliás, na sua visão, gerir bem passa pela divisão. Não, é também um elemento fundamental. Porquê? Por causa da ordenação do território. Vou terminar. Mesmo depois das autarquias, Paquice, por causa do índice de natalidade que nós temos, por causa do vasto e desocupado território que nós temos, mesmo depois de institucionalizadas as autarquias, nós teremos que continuar a dividir o país e ordená-lo melhor à medida que a população cresce. Isso é inevitável, mas isso gestão de território. Não, o melhor é nos preocuparmos com a realização das autarquias locais. Fiz-lhe uma pergunta, mesmo que a Leda seja a que levanta as questões. Em que sentido é que a divisão político-administrativa e as autarquias chocam? Em que sentido? Não há recursos para se constituir uma nova província. O melhor é nos focarmos nas autarquias. Esta coisa de estar isso é para atrapalhar as pessoas. Mas está a falar com base em que Isto é política de diversão. Isto é política de diversão. São manobras de diversão. São manobras dilatórias para quem não quer efetivamente realizar as autarquias. Essa discussão populista já não consigo acompanhar. É mais fácil dizer às pessoas. Não consigo acompanhar. É mais fácil dizer às pessoas. Vamos dividir Luanda para nos divertirmos. Vamos preparar condições para a realização das autarquias de Tobali. Eu penso que é mais fácil e é mais simples e é mais realista. Porque as autarquias não envolvem dinheiro. É isso que quer dizer? É mais realista. É mais realista. Leda, na minha perspectiva é mais realista. Eu compreendo, mas é preciso também... Vamos deixar de fazer manobras de diversão. Eu estou de acordo consigo, mas veja, manobra é o que eu estou a ver. Primeiro, não quer dizer em que é que a divisão político-administrativa impede as autarquias. Em que? Mas, Dr. Bali, foram feitos estudos multidisciplinares para se chegar à conclusão de que, de facto, dividindo Luanda vai fazer crescer da melhor forma? Primeiro, é uma necessidade. Não, mas baseado em que critérios para se chegar a essa conclusão? Leda, é muito simples. É muito simples. Vou voltar a repetir. As teorias da divisão territorial e da gestão territorial fundam-se em 2 parâmetros. E isso é ciência. Não sou eu que estou a dizer. Não é o MPLA que está a inventar. Primeiro parâmetro, território. Segundo, população.
Nós temos Luanda. Nós estávamos a falar 5, 6 anos atrás de Luanda com 6, 7 milhões de habitantes. A perspectiva é que agora sejam 12 e nós estamos a falar do mesmo território que pode ter a mesma estrutura de gestão. Não é isso. E nós estamos a falar, nós conhecemos territórios de Luanda completamente desocupados. Isto resolve-se com as autarquias. Mas esse é o grande problema, é que o meu amigo fala sempre das autarquias e não quer dizer... Não, é simples. É simples. Por isso é que eu estou a dizer, não entro na discussão das autarquias, porque entendo que as autarquias não impedem a divisão político-administrativa. Agora, se insiste nisso, faça pelo menos um favor aos telespectadores. Prove como é que a divisão político-administrativa impede as autarquias. Porque uma coisa complementa a outra. Sim, e já lhe disse. Sim, eu não estou a dizer que impeça, não estou a dizer, mas não é necessário. Qual é o problema? Não é necessário, doutor Maria. Não é necessário. Significa que 12 milhões de habitantes podem ser geridos assim. Não temos o número exato, vamos esperar terminar o censo, começar e terminar o censo, faltam poucos dias, vamos perceber isto. Agora, esta questão da gestão do território e da administração das populações resolve-se com as autarquias do Tobali. Mas onde é que o meu amigo leu isso? Mas quais são os grandes problemas que preocupam a gestão de Luanda, essa mega cidade, fora a questão populacional, como sublinhou aqui o Dr. Balixionga? Quais são os grandes problemas de Luanda, na gestão de Luanda? São pessoas que vivem em Luanda, conhecem um pouco de Luanda e das suas dificuldades. Na vossa visão, isso é uma opinião muito pessoal dos dois, e depois o Dr. Paquice vai responder também, que façam com que efetivamente se chegue a essa decisão e que nos deem garantias, porque de facto a expectativa vai ser essa da população, de que Luanda, depois dessa divisão, possa ver grande parte destas preocupações resolvidas. Leda, eu tenho felizmente o respeito, quando eu falo de questões públicas e questões de interesse público, eu não priorizo a minha opinião. Eu faço análises, eu faço comparações, eu faço recurso a estudos e eu olho para os factos. Uma das questões fundamentais para a divisão e que demanda uma estratégia de gestão territorial é o número da população. Isso está escrito. Depois é o território. Nós temos um território de Luanda desenvolvido de forma assimétrica. Estamos a falar, por exemplo, de lugares sobrecarregados e estamos a falar de lugares descarregados. É preciso ordenar o território. E para ordenar o território é preciso transferir competências que possam conferir, do ponto de vista legal, aliás, alguém não deve gostar muito dessa questão das leis e pensa, por exemplo, que um administrador pode praticar atos de um governador provincial e, portanto, deixem que o administrador faça, mas não é assim que se faz, do ponto de vista do direito. E por isso é que eu estou a dizer, quando nós temos praticamente uma população em Luanda duplicada. Lhe dei o exemplo do Bom Jesus e por que uma das razões o Bom Jesus saiu do Bengo para Luanda. Mas nós estamos a falar de um território, do ponto de vista do desenvolvimento e da distribuição populacional, desequilibrado. Vou dar um exemplo. O município de Kisama representa 70% do território de Luanda. Do ponto de vista do desenvolvimento e da ocupação populacional, aquilo é praticamente desabitado. Mas nós estamos a ver não só o êxodo rural, mas estamos também a ver, por via do índice de natalidade. Leda, nós vamos ter censo este ano, mas daqui a 5 anos, Luanda pode atingir 15 milhões de habitantes, se já não vai atingir agora. Isso não é uma opinião, são os critérios que fazem com que um Estado comece a pensar a questão da ordenação do território, e a divisão político-administrativa é só um dos elementos dentro da responsabilidade da ordenação do território. Repito, isso não é minha opinião. Obrigada, doutora. Não é minha opinião. Doutor Albino Paquice, quero ouvi-lo também. Quais são os problemas que preocupam o território de Luanda e que terão levado a esta decisão de dividi-la? Leda, o nosso país tem tido um êxodo populacional muito grande. As pessoas saem do interior para virem para Luanda.
As pessoas vêm de outras províncias para cá. Todos os dias entram 3, 4, 5 pessoas. Todos os dias. Por quê? Porque a riqueza no nosso país está muito mal distribuída. Isto é um problema da governação. Este é um problema da governação. Quer dizer, nós termos, por exemplo, deixa-me dar aqui 2, 3 exemplos, fábricas em Benguela completamente paradas, ou as moscas, aquelas fábricas que no tempo colonial produziam muita coisa, desde papel e outras, ou fábricas no Ambo, que estão todas paradas, ou fábricas... Quer dizer, isto faz com que as populações, não tendo emprego, venham todas para Luanda. Se as populações, se o governo distribuir bem a riqueza, e uma das coisas muito interessantes que nós temos aqui no nosso país é, primeiro, a má distribuição da riqueza, por província, mas depois também algumas províncias que têm riquezas próprias, como por exemplo as Lundas e Cabinda, aonde nós poderíamos ter, e aqui está aqui um jurista, estas províncias poderiam ter, não é só a valorização do conteúdo local, mas é o próprio desenvolvimento daquelas províncias, tinha que estar ligado aos produtos que elas próprias produzem. As Lundas hoje, as Lundas e Cabinda são das províncias mais pobres, apesar de nós termos 80% do nosso orçamento vir do petróleo que vem de Cabinda. Cabinda é uma província completamente pobre, onde a juventude ou trabalha nos petróleos, ou então tem que ir para o estrangeiro, ou então tem que vir para Luanda, não é? Isto tem a ver com a distribuição da riqueza no país. Primeiro ponto, se nós tivermos uma distribuição equitativa, nós vamos deixar de receber pessoas aqui em Luanda, porque alguns estão aqui e não fazem nada. Esses miúdos que andam de moto e que trabalham, que têm 18, 16 anos, trabalham com os chineses, estão a levar uma vida de escravos, se tivessem condições portanto, no Cunene e em Benguela, vinham para cá? Não vinham para cá. Pois outra questão, um dos grandes problemas que tem em Luanda é a questão da mobilidade. Como é que se pode compreender, e nós, agora já que a Leda me faz essa pergunta, tenho que falar sobre isso, como é que se pode compreender que nós estejamos 22 anos de paz e não conseguimos implementar um metro de superfície que liga Luanda de uma ponta à outra? Como é que é possível? Como é possível? Questão, o senhor disse que não era prioridade. Como é possível? Deixa-me só terminar essa, como você falou, deixa-me só terminar essa abordagem. Sim. Como é possível que nós não temos neste país catamarãs a funcionar? Funcionaram 2 anos, depois já não funcionam catamarãs, não funciona nada. Esse é um problema da competência de quem governa, desculpa. Não vamos culpar a população, é a competência de quem governa, que não mantém um transporte público como deve ser, que não mantém, portanto, condições das populações, água, fornecimento de água e fornecimento de luz. Isso é competência de quem governa, não é problema das populações. Agora, eu entendo que tudo isto que estamos aqui a falar, independentemente do administrador poder praticar atos que são praticados na província, isso tudo aqui são manobras dilatórias dos juristas, isto é tudo manobras, deixa-me só terminar ali, manobras dilatórias dos juristas, mas o nosso problema, Leda, o nosso problema também é que este país anda a reboque dos juristas há 50 anos. E os juristas... Está a fazer um ataque a uma classe... Não, só um bocadinho. Deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar essa abordagem. A questão é o argumento e a questão da objetividade. Deixa-me só terminar esta abordagem. Não lhe fica bem. Deixa-me só terminar essa abordagem. E nós pensamos, nós em Angola somos os únicos que pensamos que os países andam só com os juristas. Esquecemos os filósofos, os sociólogos, os psicólogos, e nós pensamos que tudo é lei, tudo é lei. Os juristas fazem tudo. Por isso é que está tudo mal. Por isso é que está tudo mal como está agora. Toda a questão de que se falou aqui, os problemas em Luanda resolveriam-se e no país resolveriam-se se nós tivéssemos autarquias locais, em que as populações escolhem os seus dirigentes, as populações cobram o seu autarca, só assim é que se consegue. Agora, esses administradores que nós temos, com todo o respeito que eu tenho, Leda, com todo o respeito que eu tenho por todos os administradores, que muitos deles são completamente incompetentes. São incompetentes de manhã até à noite. E, portanto, mas como são indicados por alguém, portanto, nem nós podemos cobrar, nem eles fazem o seu trabalho. Obrigada, doutor Paquis. Vai continuar a expor a sua linha de pensamento. Temos outros temas para abordar. O Banco Nacional de Angola acredita que a abertura de agências bancárias em zonas recônditas de Angola pode não ser rentável. A afirmação é do vice-governador do BNA, que alertou aos bancos a optarem pelo envio de agentes bancários para a expansão dos serviços pelo país. Em um ano, o Banco Nacional de Angola registrou a redução de agências bancárias de 1.426 para 1.356. Destas agências bancárias, Luanda concentra 769 agências, Benguela com 119 e a Huila com 83 agências. Dos bancos, 5 concentravam
891 agências, cerca de 63% do total do sistema financeiro angolano, destacando-se o Banco de Poupança e Crédito BPC, que assim detém o maior número de agências, com 221 agências, seguindo-se o BFA com 190, o Banco BIC com 172, o Banco Sol com 159 e o BAI com 149. Mas a maior parte destas agências estão colocadas em zonas urbanas do país. Isto porque a falta de infraestruturas tem impedido a construção de outras agências em zonas recônditas do país. Percebemos que implementar agências bancárias em determinados pontos do país pode não ter viabilidade económica e financeira. Um dos aspectos que serve para colmatar isso é a implementação de agentes bancários. E nós temos estado a constatar o aumento do número de agentes bancários e esperamos que seja com agentes bancários que vamos conseguir cobrir o território todo. Vale realçar que a rede de agências de instituição financeira não bancária registrou também uma redução de 6. Estas e outras informações foram dadas à imprensa pelo vice-governador do Banco Central durante a apresentação da 18ª edição do estudo A Banca em Análise, realizada pela Deloitte Angola. Doutora Balixionga, o que é que nos pode dizer sobre esta afirmação do Banco Nacional de Angola, que dá conta de que a abertura de agências bancárias em zonas recônditas de Angola pode não ser rentável? E a prática, aos poucos, vai mostrando que efetivamente não tem sido rentável. Mas isso é verdade, Leda. E, bem, eu tenho a infelicidade de ser um adepto de Estados fortes e, portanto, adepto daqueles Estados em que não dependem só da economia, dos empresários, para levar determinados serviços. E naquela altura que nós tínhamos um Estado provedor, um Estado forte, podia levar agências bancárias sem que necessariamente dependessem da do tal desenvolvimento econômico. E essa é a realidade. Aliás, isso tem ligação com o que acabamos de discutir. É por via do ordenamento do território que atividades econômicas vão para esses lugares, porque os bancos estão interessados no lucro. Enquanto de lá não tiver atividade econômica que justifique colocar uma agência bancária, mesmo que esteja lá alguém, por exemplo, que esteja reformado, trabalhadores, enfim, funcionários que dependam do banco para receberem o seu ordenado, o banco não vai colocar lá a agência, exatamente porque não é rentável. Não é porque não há lá pessoas que precisem, é porque não é rentável. Isso tem por via de salários magros e por aí afora. E, portanto, temos aqui um problema de ordenamento do território que faz com que determinadas atividades econômicas sejam atraídas para um espaço definido para isso e haja desenvolvimento. Há essa ligação, mas é verdade. Mas temos cidadãos a serem sacrificados. Mas, Leda, infelizmente, nós estamos quase a entrar, ainda não entramos em Angola, mas tudo indica que nós vamos entrar para um Estado empresarial e, portanto, quem é que vai sofrer com isto? Essa realidade é a realidade da extrema-direita, onde pessoas que não têm condições são completamente sacrificadas e, portanto, nós temos que, o Estado tem que fazer um sacrifício, tem que planificar no sentido também de salvaguardar direitos de pessoas pobres com pouca renda para que possam, aliás, temos a questão da literacia financeira, não é? Sim. Ora, se não há agência bancária, quando é que vai chegar a literacia financeira para aquelas zonas? E a solicitação da bancarização Exatamente. Então, temos aqui questões muito importantes, mas que infelizmente colidem com aquilo que é o objetivo principal dos empresários e, nomeadamente, a questão dos bancos. É lucro. É lucro. Doutor Albino Paquice, é um recuo que vai trazer os seus prejuízos também para os cidadãos. É um recuo triste, né? É um recuo triste. Porque nem sequer faz sentido que seja o BNA a fazer esse anúncio. Não faz sentido. Se fossem os próprios bancos comerciais, eu ainda entenderia. Por quê? Por uma razão simples. Porque nós estamos numa altura em que, pese embora esses bancos não rendam nas zonas recônditas, nós também sabemos que os lucros dos bancos têm sido astronómicos. Aliás, muitos empresários se queixam que têm os seus negócios quase que falidos, mas os bancos são os únicos que têm tido lucros astronómicos. Portanto, não faz sentido esse aviso do BNA. E, por outro lado, eu devo lamentar aqui, penso que o Dr. Bali também lembra-se disso, e os telespectadores, de um banco que vai fechar 40 agências, não é? E vai despedir 300 trabalhadores diretos
E depois, são trabalhadores diretos. Depois temos os segurança, portanto, cerca de 900 pessoas vão ficar no desemprego porque aquele banco específico vai fechar as suas agências. Portanto, eu penso que o BNA devia, de alguma forma, encorajar os bancos que abram as agências lá onde for necessário. Por uma razão simples, porque eu tenho passado muito aqui pelo Kassong. O Kassong é uma zona para quem vai ao AMB, que não tem banco, mas há lá atividade, as pessoas precisam de levantar o seu dinheiro, precisam de fazer transações. Os bancos são necessários em todos os sítios. E é evidente que uma agência numa zona recôndita é uma coisa pequenina, que não gasta muito dinheiro, nem é muito oneroso para o banco. Portanto, eu penso que esse anúncio do BNA, na minha perspectiva, é infeliz. Leda, 2 minutinhos. Doutora... 2 minutinhos mesmo. Primeiro, sim. essa questão, aliás, esta questão é mesmo filosófica, não é o banco BNA que vai dizer onde é que os bancos colocam as agências, são elas que decidem, o banco só autoriza. E, portanto, temos mesmo de dizer às pessoas lá que, em alguns casos, o Estado está preso aos empresários. Os empresários decidem onde colocar as coisas. É preciso dizer às pessoas lá em casa, até para não pensarmos que é problema do Estado. Não é problema do Estado. E essa questão dos despedimentos, já que olhamos para isso, eu iria exatamente, aí eu espero a pergunta que queria colocar. Mas a questão é, infelizmente, e temos de dizer infelizmente, mas Leda, a questão dos despedimentos vem dentro daquilo que as empresas, as grandes empresas e pequenas empresas com visão futurística fazem em relação ao redimensionamento das suas empresas para manterem o seu fluxo financeiro. Não, mas com o anúncio deste encerramento das agências, foi dito também pelo responsável do banco que desconhece os critérios usados pelo BNA para atribuição de divisas, porque um banco como o dele não recebe as divisas, bancos com menor expressão recebem e muitas vezes sem dinheiro, com dinheiro que ele empresta a essas agências. Portanto, significa que existem critérios, existem coisas que precisam ser revistas entre nós. E se existirem, há mecanismos para os bancos recorrerem a isso. Há mecanismos. Aliás, desde que o Banco Nacional de Angola é uma entidade autónoma, não é independente, mas autónoma, tem uma legislação completa e os bancos podem recorrer. Agora, não me digam que o despedimento decorre por não receber divisas. Ou seja, o banco, o trabalho dele é vender dólares, é isso? E é por causa disso que vai despedir... Não, Paquice, deixa-me terminar. O que diz esse responsável? Deixa-me só terminar. Esse responsável diz que o banco trabalha com divisas. O banco, para sim, mas qual é a razão do despedimento das pessoas? Estamos a falar de 900 pessoas. O responsável dessa agência diz que o banco, para se manter, precisa de divisas. E ele fez uma denúncia, diz agências muito pequeninas, bancos muito pequeninos têm recebido permanentemente, portanto, divisas do BNA e este banco específico não tem recebido. E o Paquice acredita que 900 pessoas vão para o desemprego porque esse banco não recebe divisas. Acredita nisso, porque a atividade principal do banco é vender divisas. O que nós estamos a analisar, Dr. Bali, é aquilo que foi dito pelo responsável do banco. Mas, Leda, nós não podemos... Eu não me os argumentos utilizados eu compreendo, mas eu não... Aliás, como comentador, e peço desculpas, felizmente tenho a liberdade de dizer o que eu penso, e compreendendo que a atividade dos bancos não se reduz à venda de divisas e por que não, também temos de assumir aqui, porque conhecemos o mundo empresarial, os empresários quando querem despedir pessoas em nome do lucro, despedem, até porque a lei os permite isso. Alguém por acaso pensa que o empresário está a olhar para o empregado que vai ficar sem emprego? O empresário está preocupado com o lucro. E tem razão, porque essa é a sua vocação. Então, também temos que ter capacidade para não ter discursos de manobra e chamar o nome aos bois. Mas isso também significa que quando temos um mundo de desempregados e porque o Estado tem uma responsabilidade sobre essas pessoas, compreender melhor esses mecanismos, lançar mão à legislação atual em relação a essa questão dos despedimentos, se vai ser legal ou não legal. Porque, Leda, não basta dizer que não há dólares e vai despedir. Aliás, porque o despedimento, nos termos da Lei Geral de Trabalho atual, tem um ritual que deve ser obedecido. E eu penso que isso é importante dizer às pessoas, para depois não pensarmos que é também problema do Estado. Pode ser parcialmente, porque é o regulador, mas não é o Estado que está a despedir. Temos de lamentar, sim, mas como disse, temos que chamar os nomes aos bois.
Vamos seguir olhando para outra matéria. A Assembleia Nacional aprovou na quarta-feira, na generalidade, a proposta de lei da alteração do passaporte e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais, que alarga o acesso do passaporte diplomático aos magistrados jubilados. O diploma amplia o universo de entidades beneficiárias do passaporte diplomático aos procuradores-gerais da República jubilados, aos juízes conselheiros dos Tribunais Superiores da República jubilados e aos procuradores-gerais adjuntos da República também jubilados. O documento apresentado no hemiciclo pelo secretário de Estado do Interior para o Asseguramento Técnico, Carlos Albino, foi aprovado com 187 votos a favor, 1 contra e nenhuma abstenção durante a 6ª reunião plenária ordinária da 5ª legislatura. Esta proposta de lei de alteração da lei do passaporte e do regime de entrada e saída de cidadãos nacionais tem estado, nos últimos dias, a causar rumores dos mais absurdos que vêm sendo repetidos nas redes sociais e até em estações de rádio credenciadas e por jornalistas séniores que merecem ou deveriam merecer o nosso respeito e a nossa consideração. A proposta inclui somente 2 páginas, apenas com menção à alteração de um único artigo com a epígrafe titulares de passaportes diplomáticos. Portanto, não há na proposta qualquer menção à entrada e saída de cidadãos do nosso país, a não ser no título da lei. Tratou-se de pura manipulação da opinião pública, com o claro objetivo de semear o descrédito e a confusão. A legislação estabelece que os magistrados, mesmo depois de jubilados, continuam vinculados aos organismos aos quais prestaram serviços e a todos os deveres e direitos. Doutora Albino Paquice, vou começar por si. Esta matéria em relação aos passaportes diplomáticos, a Assembleia Nacional que aprovou na generalidade a proposta de lei de alteração do passaporte e do regime de saída e entrada dos cidadãos nacionais. Antes de olharmos para outras questões ligadas a essa matéria, vamos começar por o facto de se ampliar o universo de entidades que vão passar a beneficiar do passaporte diplomático. Houve muitas reclamações. Lembramos-nos também de ter sido dito já entre nós de que haviam muitos angolanos com passaporte diplomático e que esta era uma questão que precisava ser revista. Foi efetivamente revista, mas agora vem um processo em que vai poder beneficiar outras entidades com o passaporte diplomático. Que notas nos pode dar sobre esta matéria? Pois, Leda, fará algum sentido que este direito seja alargado, portanto, aos magistrados jubilados e os magistrados em funções não tenham passaportes diplomáticos? Faz algum sentido que um procurador que naturalmente mexe com processos graves, um procurador que trabalha em condições muitas vezes não tão boas como aquelas que deviam ter, um procurador vá também na fila para ir buscar um visto, um procurador vá também na fila com cidadão normal para efetivamente, um juiz vá também na fila para buscar o visto e vá na fila para buscar, quer dizer, faz sentido, um juiz em funções faz sentido e o juiz jubilado tem o passaporte diplomático, o juiz em funções não tem o passaporte diplomático. Olha, são daquelas coisas que a gente diz, parece que a gente nasceu no país errado. Parece que a gente nasceu num país errado, está tudo trocado. Quer dizer, o juiz que está em funções, o procurador que está em funções não tem o passaporte diplomático. O juiz jubilado tem o passaporte diplomático. Isso faz algum sentido? Quer dizer, alguém mesmo imaginou que é mesmo assim que tem que ser? Quer dizer, ajudemos os nossos dirigentes a pensarem com cabeça. A pensarem com cabeça, coisa séria. O passaporte diplomático é verdade, reclamamos e bem, e o Presidente da República fez bem em retirar a possibilidade do passaporte diplomático para toda a gente. Toda a gente tinha um passaporte diplomático. Bastava ter alguém conhecido, coisa, tinha um passaporte diplomático. Também não é assim. Agora, há figuras que têm que ter o passaporte diplomático. O Presidente da República tem que ter o passaporte diplomático. Os magistrados do Tribunal Constitucional têm que ter o passaporte diplomático. Os procuradores têm que ter passaporte diplomático. Os juízes têm que ter passaporte diplomático, porque representam o Estado angolano. É aqui onde está a questão. O juiz, quer dizer, o juiz e o procurador não são cidadãos qualquer.
E, portanto, essas pessoas têm que ser respeitadas na sua condição, no trabalho que exercem. Ora, eu entendo que essa discussão, bem, também já terá terminado, mas tem que se alargar a estas pessoas que defendem o Estado angolano. Não podem estar numa fila com um indivíduo cujo condenaram o pai, julgaram o pai e condenaram o pai. Olha, aquele juiz também andou comigo no mesmo sítio, estamos os dois a pedir o visto. É mesmo assim. Eu acho que não podemos fazer isso. Estou de acordo que se alargue aos jubilados, mas se dê aos juízes e procuradores em funções, porque estes também têm essa prerrogativa, representam o Estado e gozam da mesma dignidade. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo também. Não, Leda, primeiro, eu tenho alguma dificuldade de seguir o meu colega porque me parece que não terá acompanhado, assim, pelo menos os textos. É preciso perceber. Os juízes têm, mas são os juízes dos tribunais superiores. E quando falou da retirada, que o presidente João Lourenço fez, e foi por via da lei 22/21, foi exatamente retirar os juízes dos tribunais, dos outros tribunais de primeira instância, que foi retirado. Também os procuradores, ou seja, essas entidades que o Paquis está a dizer que devem ter agora, tinham. E quando diz, fez bem retirar, está a dizer dessas pessoas também. Agora ou seja, o que é que fez bem? Foi retirar ou agora tem que devolver? Mas eu penso que há duas coisas. Eu sou sempre a favor que as pessoas que servem o país tenham benefícios diferentes, ou seja, servem o país num nível... Este servir o país... Deixa-me só ajustar. Deixa-me só ajustar. Sim, exatamente. E era isso que eu ia dizer. Há pessoas que servem o país num nível onde não devem ter determinados impedimentos. Percebe? Por exemplo, a questão de viajar não se reduz ao passaporte diplomático. Custa-me ver um juiz, por exemplo, quer seja de primeira instância ou um procurador, na fila para tratar um visto. Mas isso podia ser evitado sem que tenha necessariamente um passaporte diplomático. Então, temos também de não fazer essa confusão de olhar para o passaporte diplomático como um instrumento para um caminho curto de determinados serviços. Não, o que temos de fazer é melhorar esse serviço, até se for possível, para essas entidades. Porque se for para essa questão do serviço, os policiais, os comandantes, servem o país ao mais alto nível. E por que não os jornalistas? E os jornalistas também. Aliás, os professores também parece que servem o país ao mais alto nível, porque nós ensinamos todos eles. Exatamente. Todos eles passam pela nossa mão. Então, para que seja nessa direção. O que é que eu quero dizer? De passaporte diplomático. Mas serve o país ao mais alto nível. Porque o que é que eu quero dizer? Sorrindo um pouco e penso que faz sentido. Claro. O que é que nós temos que apelar? Primeiro, temos de reduzir, sim, o acesso ao passaporte diplomático a certas entidades, compreendendo que há certas entidades para quem determinados serviços também devem ser facilitados. Não fica bem que um procurador fique na fila, um juiz e tudo mais. Doutor Bali, aí a classe é dos juízes. Sim, mas são diferentes. As classes, os juízes também têm classes, os procuradores também têm classes. Só um bocadinho. Mas quer dizer, o procurador, portanto, os juízes do Tribunal Constitucional, o juiz do Tribunal Supremo, os juízes de primeira instância, são juízes. São juízes. Pois, embora alguns estejam no Constitucional, outros no Supremo, são todos magistrados, estás a perceber? Portanto, agora, não faz sentido. Essa discriminação é negativa, é mesmo negativa. Ou seja, sim, mas porque o juiz de primeira instância, inclusive, para todos os efeitos do Tobali, como o doutor sabe muito melhor do que eu, ou seja, lida com muito mais processos graves do que o juiz do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo. E eu concordo, deixa-me só dar essa chega. Com muito mais razão. Deixa-me só dar essa chega. Com muito mais razão. Tínhamos o passaporte diplomático no juiz de primeira instância. Eu compreendo, mas é a mesma forma como olhamos para o passaporte, porque olhamos para o passaporte como um mecanismo de proteção. Quando diz assim, os juízes de primeira instância lidam com processos graves, todos eles lidam. Mas é ou não? Não devia ser, tá vendo, Leda? Não devia ser. Por quê? Porque o que o juiz deve ter é a possibilidade de aceder a determinados serviços. Por exemplo, um juiz de primeira instância, que eu conheço muitos jovens e muito competentes, aliás, deixa-me dizer que eu tive um trauma de juízes chegarem tarde.
E, felizmente, um juiz jovem trocou todas as notas, chegava 10 minutos antes. E isso é muito positivo. Mas, Leda, por quê? Porque o juiz tem que ter acesso a determinados serviços sem grandes limitações. Eu concordo mas consigo. É isso que eu estou a dizer. Eu estou de acordo, mas não deve passar pela distribuição do passaporte diplomático. Eu entendo que deve passar por facilidades para aceder a esses serviços. Quando falamos de viajar, também falamos do hospital, falamos de outros serviços, ou seja, não fica bem o juiz chegar e aturar uma fila. Quer dizer, o Balixionga pode, né? Mas sou professor, mas posso, não há problemas. Mas eu concordo que o juiz não tenha de fazê-lo, né? Só para... Vamos continuar a falar não sobre o passaporte diplomático, mas sobre uma questão interligada que também é importante. O ministro dos Negócios Estrangeiros português afirmou que os constrangimentos na emissão de vistos para Portugal não é um problema isolado dos postos consulares em Angola. Paulo Rangel disse que a mobilidade entre cidadãos angolanos e portugueses é prioritária e que Portugal quer agilizar o processamento dos vistos, enviando 45 especialistas para postos consulares nos países identificados como prioritários. A questão da mobilidade foi um dos temas que mereceu destaque durante as conversações oficiais entre os chefes das diplomacias de Portugal e Angola. Paulo Rangel esclareceu que da parte lusa não existe qualquer alteração jurídica ao acordo de mobilidade para a entrada dos cidadãos da CPLP em Portugal. Não há, aliás, nenhuma alteração jurídica ao acordo de mobilidade, ao contrário do que às vezes se disse, isso não existe. Ainda assim, as autoridades portuguesas admitem haver constrangimentos técnicos que têm propiciado transtornos a várias pessoas que pretendem se deslocar a Portugal. Um problema que não se registra apenas nos postos consulares em Angola e que, por isso, estão já acionados mecanismos para que o mesmo seja ultrapassado. É evidente que nós estamos a tomar medidas. Que medidas? Uma delas é essa que referiu, que é a de novos 45 peritos, que, atenção, são 45 peritos que estarão em Lisboa e que serão deslocados, e isto, portanto, pode valer para toda a CPLP, ou até pode valer para uma outra parte do mundo, mas será mais para a CPLP, e irão para os postos para resolverem caso a caso os estrangulamentos. Neste encontro ficou manifesta a intenção do Executivo português em aprofundar os acordos de mobilidade com Angola e promover o diálogo entre empresários. Doutor Balixionga, vou começar por si. Nestas informações foram prestadas por Paulo Rangel. Tem, nos últimos tempos, existido muitas reclamações em relação ao acesso ao visto. Há quem diga até que o consulado português aqui não está a dar vistos aos angolanos. Leda, deixa-me dizer duas coisas muito sérias e muito radicais. Portugal está a ser injusto com a história. Portugal está a ser injusto com a história. Primeiro, houve um processo aqui de reconhecimento de nacionalidade de angolanos que terão nascido até 75. São portugueses. Mas esse processo foi tão rápido que pessoas que vivem no Coroca, que nasceram antes de 75, não adquiriram essa nacionalidade portuguesa. Depois, viemos com essa conversa, com todo o respeito das pessoas que estão à frente, mas viemos com essa conversa quando em Portugal se está a discutir a alteração da legislação migratória. Ou seja, o que é que estamos aqui a ver? O que é que estamos a ver? Nós, os africanos e os angolanos em particular, que fomos prejudicados no sangue, na pele e na alma pela colonização portuguesa, agora estamos dificultados em entrar. Depois falamos da CPLP, falamos de comunidade... Aliás, deixa-me dizer uma coisa. Sem a comunidade africana, os 5 países que falam português, e sem o Brasil, Portugal não é nada. Dentro da expressão da língua portuguesa. Eu penso que há aqui uma necessidade de repor a verdade histórica, e eu estou a falar isso porque sou angolano que compreendo essas coisas. Nós não queremos ir viver em Portugal, mas permitam-nos que quando temos necessidade de ir lá fazer alguma coisa, assim como eles estiveram aqui e à vontade, permitam-nos também estar. Mas alguns querem, doutora. Não, essa questão esse discurso... É real. Não, esse discurso de que não há nenhum problema e tal, não. A embaixada às vezes fecha mesmo. Nós não temos mesmo vistos. Concordo que há determinados angolanos que vão a Portugal e criam também, enfim, envergonham um pouco a nossa diáspora, mas, Leda, como eu costumo dizer, nódoa escura no pano branco não anula a cor branca. E, portanto,
lidar com essa questão desses, enfim, estrangeiros com alguma ingratidão, mas isso não pode prejudicar uma maioria que, aliás, fazem muito bom trabalho em Portugal. Deixa-me dizer também isso, aliás, o meu colega de painel esteve em Portugal e acho que não foi. Ele prestou e, enfim, foi um bom cidadão em Portugal, ele que o diga. Então, essa conversa não pega, Leda. Eu, na verdade, essa conversa, essa notícia não foi boa. Doutor Albino Paquice, como é que olha para aquilo que foi dito por Paulo Rangel em relação à questão da mobilidade e da dificuldade que os angolanos têm tido para o acesso ao visto para Portugal? Pois, Leda, eu acho que, bem, por acaso o André Ventura, o partido Chega, tem estado a discutir ultimamente a nova lei de imigração, porque Portugal está cheio, está demasiado cheio. Ou seja, as avenidas que nós conhecemos já há 20 anos, que estavam, portanto, sem pessoas, hoje há muita gente a dormir na rua em Portugal. Eu acho que Portugal também abriu demais, tem que fechar. E o entendimento é aquele, nós também temos pouco controle sobre o nosso passaporte, porque existem muitas pessoas, inclusive, que são do Congo Democrático e que vão para Portugal e se apresentam como angolanos, com passaporte angolano. Mas eu aqui estou de acordo com o Dr. Bali. Devia haver reciprocidade. Eu acho que nós somos angolanos, é evidente, mas temos uma ligação muito grande com Portugal. Portanto, devia haver essa facilitação. Estamos na CPLP, não podia ser difícil ir para Portugal. Os brasileiros vão para Portugal sem visto, não é? Então, vão à vontade. E agora com a restrição do visto de turismo, que não permite que se trate a autorização para a residência em Portugal. Está suspensa essa possibilidade? Está suspensa, sim, mas nós angolanos, quando queremos visto para Portugal, dão-nos o visto em um ano, porque é o visto CPLP, né? É o visto em um ano ou de 2 anos, é tranquilo. É um bocadinho demorado, porque é difícil marcar, mas é tranquilo, dão-nos o visto em 1 ano, 2 anos e ficamos à vontade. Agora, devia haver reciprocidade, né? Tal como os brasileiros e outros entram em Portugal, nós também devíamos ter essa facilidade de entrar em Portugal, penso eu. Mas Portugal tem ou não responsabilidades com a União Europeia? Portugal tem responsabilidade com a União Europeia, mas, Lera, não podemos esquecer que neste momento nós estamos a receber vistos para Portugal, não são vistos Schengen. Ou seja, eu vou para Portugal, se eu quiser ir para a Espanha, tenho que pedir outro visto. Portanto, é restrito, o visto é CPLP, é restrito, só mesmo para entrar em Portugal e não podemos sair de Portugal. Portanto, eu penso que tem essas responsabilidades. Portugal precisa muito de imigrantes, é verdade, eles não estão a desprezar os imigrantes, precisam muito disso, mas connosco tinha que haver reciprocidade, tinha que haver. Nós estamos a ser bem tratados aqui, estou de acordo com o Dr. Bali. Vamos seguir e olhar para mais uma matéria nesta revista Zimvo. O Presidente da República efetuou uma visita ao novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto, onde reuniu-se com a equipa de trabalho que ultima os preparativos para a sua entrada em funcionamento. A jornada acontece dias depois do chefe de Estado ter constatado a situação da linha férrea e as alternativas rodoviárias para passageiros na ligação Luanda-Novo Aeroporto e vice-versa. É mais uma visita no âmbito do acompanhamento dos trabalhos do processo de criação de condições para o início das operações dos voos comerciais no novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Aqui, o Presidente da República orientou uma reunião com os principais protagonistas do projeto, desde logo o Ministério dos Transportes, na qualidade de dono da obra, e a construtora chinesa Avic, para ao detalhe tomar contacto com o que já foi feito e o que falta por concluir, tendo em atenção a fase que se avizinha, que tem que ver com os voos regulares de passageiros. É que, desde a sua inauguração a 10 de novembro de 2023, o aeroporto tem estado a passar por um processo de ativação operacional gradual. A transferência das operações do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro obedece a 3 fases. A primeira tem a ver com a ativação do terminal de cargas, com a recepção dos primeiros cargueiros puros. A segunda, com a ativação do terminal dos passageiros, com o início das operações de voos domésticos. E a terceira, as operações dos voos internacionais. Na companhia dos ministros de Estado, titulares de departamentos ministeriais e outros quadros da administração do Estado, o Presidente da República percorreu mais uma vez diversos setores da gigantesca infraestrutura que estão a ser testados para a plena entrada em funcionamento do aeroporto.
A jornada acontece dias depois do chefe de Estado ter constatado a situação da linha férrea e as alternativas rodoviárias a utilizar pelos passageiros na ligação Luanda-Novo Aeroporto e vice-versa, quando iniciaram os voos de passageiros no aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Doutora Balichionga, uma visita que se impõe a esta infraestrutura do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto após a sua inauguração e porque haviam questões que não estavam concluídas ainda, não estão, é um processo que continua a ser executado, tal como dizia no início, é uma visita que se impõe, quanto mais não seja para fazer alguma pressão, para que sejam cumpridos os timings. Sim, Leda. E, aliás, a última visita, a última ida do presidente, e por via do caminho de ferro para lá, terá dado indicações de que o presidente tem essa necessidade de, junto da equipa que trabalha e outros elementos, ir fazendo pressão. Quando o presidente vai é mesmo para pressionar. E penso que temos essa necessidade porque a abertura do aeroporto está programada, sim, tem fases, são três fases e, portanto, é importante que as fases sejam realizadas e efetivadas no prazo próprio. Penso que é bom, Leda, porque com o aeroporto nós estamos a falar mesmo de grandes possibilidades, mas essas possibilidades só vão acontecer se nós tivermos os tais chamados serviços integrados e complementares para o aeroporto. A questão dos acessos, a questão de servir como um hub, a questão das relações com os outros países, isso é fundamental. E eu penso que é uma visita pertinente e é bom que o presidente, de facto, quando necessário, vá fazendo isso. Doutor Albino Paquice, há a percepção pública de que o Presidente está a assumir papéis que deviam ser assumidos por membros do seu Executivo. Concorda ou não? Ele está preocupado. Eu percebe-se que ele está preocupado e está em certos setores como esse, ele tem que estar para as coisas acontecerem. Então, mas ele percebeu também que ele tem que estar para as coisas acontecerem. Não só porque é mais fácil ele próprio ver e depois discutir com o Ministro, mas também porque, e o Presidente não podemos nos esquecer que está no seu segundo mandato quase no final. Faltam 2 anos e meio para o mandato terminar. Então, há certos setores em que ele se substitui aos seus ministros. E aqui lembrar que há prazos assumidos publicamente pelo Presidente da República, relacionados sobretudo a isto, ao novo aeroporto, sim, a entrada em funcionamento do novo aeroporto, do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Sim, naturalmente. Depois a obra que se vai fazer aí também, por causa daquela visita que o Presidente fez, não é? Daquela adjudicação que o Presidente também fez, de 130 e tal milhões de dólares para resolver o problema do caminho de ferro. Mas ele está preocupado. Eu penso que ele olha para isto e diz: eu quero deixar de ser Presidente, agora em 2027, mas com certas coisas feitas. E o aeroporto é um desses marcos, começado pelo Presidente Eduardo Santos, como é evidente, mas é um desses marcos muito grande que ele vai deixar. Eu estou de acordo com o Dr. Bali. Era preciso olhar também para aquela zona toda, a zona do quilômetro 40 e tal. Aquilo precisa de zonas de alojamento, precisa de hotéis, precisa... Tanto, eu penso que o Estado, mais do que o Presidente está preocupado com o aeroporto, os empresários devem também ter a vida facilitada no sentido de tornarem aquela zona habitável, porque o aeroporto é desenvolvimento na certa, não é? Portanto, penso que é preciso que o Estado olhe também para as zonas adjacentes, para ser possível, de facto, nós falamos da linha férrea, mas há a questão da mobilidade que deve funcionar da melhor forma, quer para ir, quer para regressar. Sabemos que temos pontos nesta linha que nos leva ao Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, pontos que são considerados de difícil circulação. Sim. Leda, desde logo, por exemplo, a chamada Estrada de Catete, não conheço o número, mas é preocupante, por exemplo, o trajeto ali. Daí que eu vejo, por exemplo, e começaram determinadas obras de novas estradas, novos acessos, por exemplo, há uma que deverá sair aqui do Zango 8000, do chamado Zango 8000, para passar. Mas, Leda, a questão da linha férrea é mesmo fundamental, por causa da rapidez que tem, que representa, e depois a questão da própria extensão, ou seja, cruza Luanda por completo, sai do porto de Luanda, que é o porto de Luanda. Estamos a falar, por exemplo, se estamos a falar de abertura agora para voos de carga, a carga sai do porto, alguma carga sai do porto. Então, vai pelo caminho de ferro, sem passar por estrada, e o acesso ali é fácil. Daí que a estruturação, a reestruturação e o asseguramento
alargamento do caminho de ferro é importante. Depois o que o Paquis disse, naturalmente isso é importante. Há de facto uma área ali que deve ser atribuída a empresários para terem aí hotéis e outros serviços que eu chamei integrados e complementares ao aeroporto, porque precisamos de facto, não podemos ter um aeroporto no deserto, não é? Exatamente. Vou aproveitar que tem a palavra para o seu minuto, doutor. Leda, Albino, vou no meu minuto partilhar aqui dois livros. O primeiro é o livro das decisões de Michael, que é, nós estamos a falar que nós temos de saber o que queremos, como podemos obter, como é que podemos viver mais felizes, porque às vezes ficamos no turbilhão com preocupações, algumas delas são supérfluas, precisamos ser felizes na relação com os outros. Depois, para terminar, Leda, Nambangongo, né? Nambangongo, sabemos que livro é este, aliás, hoje falamos a questão da relação de Portugal com Angola. Nós tivemos uma fase da nossa história em que algumas pessoas tentaram nos mostrar que o que é certo, o certo era errado. E Nambangongo, né, Miranda faz uma discussão que penso que é uma leitura interessante para sugerir. E depois dizer, é uma questão histórica, não tem nada a ver com racismo nem preconceito, mas nós precisamos ser justos com a história e com aqueles que ficaram envolvidos na história. Obrigada, doutor Balixionga. Doutor Albino Paquis, o seu minuto. O meu minuto é um conselho para o governo. Há muita gente a sofrer e a passar fome. Penso que é possível. A Carrinho já começou algo que é entregar comida às igrejas. É possível o governo, em parceria com muitas igrejas, todas elas, fazer sopas nas comunidades, como também está a fazer, por exemplo, o administrador do Cacoaco. Está a fazer, portanto, tem uma cozinha comunitária que apoia muita gente pobre. É possível fazer isso. Há muitos miúdos a pedirem na rua e famílias e podíamos ajudar. E para isto, trouxe este livro de Isidore Papi. É um jovem que escreveu este livro, tem o prefácio do padre Pio Akusanga. E, portanto, ele trabalha muitas questões sociais e o livro tem o título, portanto, o autor é Isidore Papi, Estratégias e Resoluções do Combate à Seca e à Fome no Sul de Angola. Este livro é aconselhável e, de resto, estamos aqui. Muito obrigado.